place alive. Nobody gets out alive. Olha, repetindo o que eu disse em 250 emissoras de rádio, o governo fez muito bem em retirar as PMs desse projeto de reforma da Previdência. Porque PM é diferente. São 650 mil PMs nesse país que dão a vida pela vida dos outros e pela lei. 24 horas por dia correm risco de vida, fardados ou não. Quando um PM é identificado como tal, não estando fardado, é executado. É o que a gente tem visto nesse país em que a guerra leva 160 vidas de brasileiros todos os dias. O PM entra saudável, com boa forma física e, no fim, sai doente física e mentalmente. Então, não é uma profissão qualquer, não é como um funcionário público. Trabalha muito mais horas pelo país e pelos outros e pela lei que um funcionário público por semana. Então, merece mesmo um tratamento especial, porque tem que trabalhar com tranquilidade sobre o futuro, para ele e para a sua família. Então, tem que ser diferente mesmo. O governo agiu muito bem, deixando a PM fora da reforma da Previdência. O senhor saiu do quartel e entrou no mundo político. Isso foi um choque para o senhor? Foi porque eu pensei que eu pudesse agir fora do quartel como eu agia dentro do quartel. Aí é que eu me dei mal. A massa era completamente diferente. A gente com que eu ia lidar era completamente diferente. O tipo de reação? No quartel só se falava em cumprir dever, em bandeira, defender o Estado, viva a pátria. Era o dia inteiro isso. E aqui fora só se ouvia interesse particular. A última coisa que eu ouvia falar era em Brasil. A ponto de eu perguntar uma vez a um determinado político: e o Brasil? Senhora presidente. Outro engano, né? As pessoas acham que ou se fingem de surdas ou se fingem de ignorantes, né? Só ouviram o deputado Bolsonaro citar o Coronel Lustra. Ninguém ouviu os deputados do PCdoB louvarem Marighella, aquele autor do Manual da Guerrilha Urbana, terrorista, o traidor Capitão Lamarca, o idiota do Luiz Carlos Prestes, que era um trapalhão, né? Enganou até os russos, dizendo que os cangaceiros do Nordeste eram guerrilheiros comunistas, e louvaram até a alemã, a assassina alemã, Olga Benário, que fugiu para a Rússia, foi feita tenente-coronel da Força Aérea Soviética e depois foi nomeada espiã no Brasil para cuidar do trapalhão Luiz Carlos Prestes, para que ele não fizesse trapalhadas maiores. E a gente não fala nada desse lado, meu Deus do céu. Bom, enfim, né, eles abusam da nossa ingenuidade ou acham que somos todos ignorantes, não conhecemos história. Alexandre, há uma expectativa muito grande pela investigação dos crimes contra os direitos humanos cometidos durante a ditadura a partir de 64, mas a comissão tem poderes para ir lá atrás, até na era Vargas. É verdade, é verdade. E é muito bom porque se refaz a história contemporânea do Brasil, que muitas vezes é feita sob a força de ideologias, de doutrinas, de posições, né? A comissão quer levantar um período que começa quando termina a ditadura Vargas. Poderia até ir mais atrás, porque polêmicas não faltam. A de Olga Benário, por exemplo, é uma delas, porque na verdade foi o Supremo que autorizou a extradição para a Alemanha para ela responder por homicídio. E por aí vai, né? Depois de 46, no governo Dutra, o Partido Comunista foi posto na ilegalidade, houve perseguições. Em 54 vem o escândalo que levou ao suicídio de Vargas, né? Que agora, como presidente eleito, guarda-costas do presidente tentaram matar a tiros seu principal oponente, o jornalista Carlos Lacerda. Aí vem uma sucessão de crises. O vice de Getúlio Adoece, assume o presidente da Câmara. Juscelino se elege, mas oficiais da Força Aérea fazem uma revolta lá perto do lugar, anos mais tarde escolhido pelo PCdoB para fazer a guerrilha do Araguaia. O presidente interino se refugia num navio da Marinha. Ministro da Guerra, Lott, garante a posse de Juscelino.
Depois de Juscelino vem Jânio, com jeito de salvador da pátria, né? E em 61 ele renuncia. O vice de Jânio, João Goulart, está na China comunista. Aí os chefes militares não querem lhe dar posse. O governador Brizola se revolta no Rio Grande do Sul. Tancredo convence Goulart a aceitar o regime parlamentar. Um plebiscito traz de volta o sistema presidencial e Goulart acaba derrubado por passeatas e forças armadas. Generais que tentam devolver o poder são atropelados pela linha dura. A extrema-esquerda cria movimentos armados, começam as mortes, né? Em pleno milagre brasileiro. A gente ouviu aí, foram 475 mortes, né? 500 mortes dos dois lados. Né? Na Argentina foram milhares de mortes. Bom, a comissão, então, ao resgatar as verdades, plural, tomara que consiga contribuir para a paz nessa tumultuada, como vimos aí um resuminho, tumultuada história contemporânea brasileira. São capítulos importantes na nossa história, né, Alexandre? Que não só as famílias das vítimas têm direito a conhecer, mas todos nós brasileiros, não é? Bom dia. Se os tais vândalos que estão ocupando o noticiário, que deveria ser o das mensagens dos manifestantes, estão incomodando os manifestantes, estão diminuindo a importância dos manifestantes, o tamanho da manifestação, por favor, tirem fotos deles quando eles estiverem destruindo. E aí vai ficar fácil para a polícia identificar quem é, porque afinal a polícia conseguiu identificar quem é na queima dos pneus na sexta-feira, né? Gente ligada inclusive a presidência da República, e depois o ex-estudante que jogou coquetel Molotov no Itamaraty, foi identificado também, não tem ligação nenhuma com grupos, mas já foi condenado por furto, estava cumprido prisão domiciliar. Agora a grande pergunta, quando se fala tanto em vandalismo para lá, vandalismo para cá, a grande pergunta é, quem afinal vandalizou o país até agora? Quem vandalizou a educação? Quem vandalizou a saúde, a segurança, as leis, a justiça? Quem vandalizou o transporte coletivo, as estradas, os portos? Quem vandaliza a lavoura, a pesquisa? Quem vandaliza os preços? Quem vandaliza os nossos impostos? Esses são os piores vândalos. É contra eles que a moçada está na rua. Milhões. É mentira que sejam 15 mil, 35 mil. Eu peguei a foto de manifestações anteriores, shows de governo no mesmo lugar, com a mesma densidade de povo, e os governos, as polícias militares a serviço dos governos dizem 300 mil, agora estão dizendo 30 mil. Como assim? Passeata na Avenida Paulista tem 2 milhões, 3 milhões. Quando é a manifestação, tem 100 mil. Gente, o discurso da presidente é na sexta-feira, né? Ela disse, poderemos fazer melhor e mais rápido muita coisa que o Brasil não conseguiu realizar por causa das limitações políticas e econômicas. Que história é essa de o Brasil não poder realizar? O governo não pôde realizar. E não teve limitações políticas nem econômicas. O governo tem no Congresso, na Câmara Federal são 511 deputados, o governo tem 425, no Senado, em 81 senadores, o governo tem 55. Além disso, até hoje, nós já pagamos 750 bilhões de impostos neste ano para os governos. Como tem limitação econômica, se constrói os estados? Então não é bem assim. Ela diz que tem a obrigação de ouvir a voz das ruas, ótimo, mas ressalva que é tudo dentro dos primados da lei, da ordem, indispensáveis para a democracia, que o Brasil lutou muito para se tornar um país democrático. Ela que o diga. Só que a luta dela naquele tempo incluía assaltos. O governo e a sociedade, disse a presidente, não podem aceitar que uma minoria violenta e autoritária destrua patrimônio público e privado. Até parece que eu já ouvi esse discurso 30 anos atrás. Não podemos conviver com essa violência que envergonha o país. Como assim? A que violência ela está se referindo? A que provoca 150 homicídios por dia, todos os dias? Seria isso? Só que disso os governos não se envergonham. E, por fim, ela disse que não abre mão do combate sistemático à corrupção e ao desvio de recursos públicos. Só que esse combate não deve estar sendo eficaz, porque a gente vê toda hora notícias de superfaturamento de obras em estádios e aeroportos. No fim, serviu para dizer que vão vir, sim, médicos cubanos e vamos fazer a Copa de qualquer jeito. Quando terminou, eu vi a gravação feita na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Quando terminou o discurso, uma vaia que faz a vaia do Mané Garrincha fichinha. Barra da Tijuca inteira vaiando. Tremia e as pessoas piscavam as luzes nos apartamentos. Parecia coisa de filme. De Brasília, Alexandre Garcia.